Meu nome é Bruna Fontes, eu sou editora assistente de suplementos. Eu tenho 32 anos, trabalho há 10 na Folha. E aí, desde que eu entrei, eu trabalho em suplementos. Trabalhei já em empregos e negócios, no Extinto Tudo, que não existe mais, no Construção e no Imóveis. E agora eu faço os especiais que saem sobre carreira na Folha. E, bom, a gente lá faz um pouco de tudo, né? Faz folhinha, empreendedor social. Os especiais que a gente faz, que são baseados em carreira, a gente leva geralmente um mês para produzir. Desse um mês, a gente tem mais ou menos uma semana de pauta, que seria uma proposta de pauta minha e também da equipe de colaboradores. Então a gente passa uma semana pesquisando aquele tema, sabendo o que a gente pode achar de enfoque diferente, se tem algum furo, consultando algumas das fontes, né? A gente trabalha muito em intercâmbio com a equipe de empregos e negócios. Então, às vezes, os repórteres também participam desse processo da pauta. Essa é a primeira semana. Depois a gente tem umas 2 semanas de apuração mesmo. Então, os repórteres já com a pauta esquematizada vão para a rua e vão começar a fazer a apuração. E uma semana de fechamento, que envolve aí a minha parte, que é desde a leitura de texto até diagramação, propostas de como a gente pode apresentar aquilo, se tem algum material para apresentar online também. Fixa. Só 2. Sou eu e a Cristiane, que é meu braço direito. Além de ser repórter, ela também é redatora. E, dependendo do tamanho do especial, tem mais de 2 a 4 freelas. Eu e a Cristiane fazemos a pauta. E essa equipe de freelas, às vezes participa da pauta, às vezes apenas executa os projetos. Depende do tamanho do projeto. A gente tem especiais menores de 8 páginas, então daí dá pra gente pegar só 2 freelas, e maiores, como o de pós-graduação, que vai até 20 páginas, então a gente vai precisar de uma equipe maior. Em janeiro a gente vai ter 2 especiais. Um é o guia de idiomas, voltado para gente mais jovem ou jovens profissionais que vão precisar usar o idioma no seu dia a dia profissional. E o outro é o de pós-graduação, que sai no dia 31 de janeiro. E fala sobre os cursos de pós-graduação estrito sensu, contemplando também a avaliação da CAPES. No fim do ano, a gente faz um planejamento dos temas que a gente considera importantes para o leitor. Existem alguns temas fixos. Como só a gente que faz, a gente acaba propondo e faz esses mesmos especiais ao longo do ano. São, por exemplo, o guia da pós-graduação, o guia dos concursos, o guia do MBA e o guia de idiomas. Outros dependem também da relevância e do enfoque diferente que a gente propõe. Então, nesse ano a gente fez um sobre profissões do futuro, que eram assim, a gente fez uma mega pesquisa lá fora e aqui dentro sobre profissões que ainda serão inventadas, que não existem, mas que, de acordo com a evolução tecnológica e social, podem vir a existir, tem uma grande chance de vir a existir num espectro de no máximo 20 anos. Então depende, então se a gente achar um tema, uma pesquisa, às vezes você está lendo alguma coisa, conversando com uma fonte que te passa uma ideia, você fala, bom, isso aí a gente nunca fez, vamos fazer? Vamos, a gente propõe e resolve, a gente conversa bastante com a equipe de empregos e negócios para saber se a gente já fez mesmo, se não fez, e aí a gente acaba publicando. Não tem um número definido de especiais por ano, mas geralmente é de 1 por mês. Às vezes tem um mês ou outro que não tem, então intercala, ou acontece como vai acontecer em janeiro, que um mês tem 2 de uma vez só. Mas não tem um número definido. O que às vezes as pessoas têm curiosidade de saber, especialmente quando eu converso com gente assim mais nova, qual que é a diferença, como é que é trabalhar. Geralmente o pessoal quer vir para trabalhar num jornal, para trabalhar no diário, né? Por que faria uma pessoa trabalhar num projeto especial? Que é uma coisa que eu sempre converso com os jovens repórteres que começam comigo. Uma das partes interessantes é que você vai ter um pouco mais de tempo para desenvolver aquela pauta. Quer dizer, quando a gente pode achar números, a gente não vai simplesmente jogar esses números. Você pode ir atrás de confrontar com outras pesquisas, conversar com o pesquisador, ter tempo de réplica, de tréplica. Então acaba sendo um material mais aprofundado. Então é um outro estilo de jornalismo, não é aquela coisa extremamente quente, que você tem que ter agilidade para fazer naquele minuto, mas desenvolve um outro tipo de capacidade analítica também no repórter, de juntar essas informações, o que é muito importante, saber selecionar o que de fato é importante para o leitor, porque a gente lê muita coisa, conversa com muita gente. Para fazer uma matéria dessa especial, o repórter fala com 10, 20 fontes, é bem diferente. Na hora de escrever, aí você fala, putz, e agora eu vou ter que escrever um negócio desse tamaninho. Ai, meu Deus, como eu faço? Então é um outro tipo de habilidade que eu acho que os repórteres conseguem desenvolver, que é essa capacidade analítica e de saber separar um pouco o joio do trigo, que é fundamental, né? A linguagem que a gente usa lá não é uma linguagem de hard news, quer dizer, não existe lead na maior parte das vezes.
Às vezes a gente tem notícias exclusivas, às vezes tem furo, então você já sabe mais ou menos como começar. Mas como o especial é longo, a gente não pode usar a mesma linguagem do jornal, assim, direta, fria. A gente tem que dar uma revistada assim. Então aí a gente se permite explicar para o leitor um pouco mais, usar, né? Você pode ter mais tempo para escrever, então você pode escrever um texto mais solto, mais arrevistado. Como a gente tem bastante tempo para trabalhar, como a gente tem para fechamento, né? Geralmente tem 1 ou 2 semanas, dependendo do repórter, as artes também podem ser mais elaboradas. A gente pode fazer ilustrações ou então pode fazer gráficos mais elaborados. Um exemplo é o especial Profissões do Futuro, porque nesse especial, sim, a gente fez ele todo ilustrado, não teve uma foto. Então, a gente teve que trabalhar com um ilustrador que recriou, ou que criou, na verdade, profissões que não existem. Então, ele fez uma pesquisa imagética, dá tempo dele fazer isso. Essa é a parte boa. A gente geralmente faz propostas, né? A gente fala com a Secretaria de Redação, com o Departamento Comercial. Quando a gente tem algum tema que a gente acha que está muito premente nessa área de carreiras, a gente também faz imóveis, também faz veículos, a gente propõe que se faça um especial sobre isso. Às vezes não saiu uma edição especial, e sim um encorpado, quer dizer, aquele caderno ganha mais páginas, portanto a gente pode tratar com um pouco mais de fôlego aquele assunto que a gente propôs. Então, um exemplo é concursos. Como todo ano a gente tem muitos concursos, é um tema relevante, sabe que o leitor gosta disso, ele quer saber quando vai ser, nananana. A gente pode propor, então, fazer se não viabiliza um caderno especial, a gente pode fazer uma edição encorpada, que é também um tratamento especial àquele tema. Vai ter muito mais páginas do que normalmente o caderno teria. Sim, as vagas a gente costuma abrir por concurso. Então, a gente faz concurso interno e concurso externo. O que acontece bastante especiais é o seguinte, a gente tem uma equipe... A equipe na Folha geralmente tem uma bela rotatividade, né? Então, pelo bem ou pelo mal, às vezes a pessoa vai trabalhar em outro setor do jornal, às vezes sai para estudar, o que acontece muito com os jovens repórteres, às vezes sai para outra empresa. Então, a gente usa também a base de especiais como um treinamento para quem acabou de entrar na Folha para trabalhar nos suplementos, para se adequar com essa linguagem que tem suplementos, com os temas de suplementos também. Então acontece muito disso, de às vezes a gente abrir um concurso porque a gente sabe que vai no futuro ter uma vaga e já vai testando, essas pessoas trabalham como freelas, claro, e vai testando essas pessoas para ver se a gente gosta delas, se eles gostam da gente também, né? Se gosta de trabalhar na Folha, se gosta do ritmo que a gente trabalha em suplementos. Então muitas vezes essas pessoas acabam sendo incorporadas à equipe de suplementos. Depois, lógico, tem todo o processo de novo, tem banca, tem o mesmo processo para ela poder ficar aqui.